Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno para iniciar o ano de 2022, gravando mais uma Economia e Conjuntura. Antes de começar, queria só pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem o seu comentário aqui embaixo e também sugerir para você que ainda não conhece, já agradecendo de coração quem já é um apoiador, conheça o nosso programa de Apoia-se e contribuindo lá a partir de R$6 você já nos ajuda muito. É isso aí, vamos de vídeo. Então, o vídeo que a gente quer iniciar aqui, o quadro Economia e Conjuntura do ano, não poderia deixar de falar sobre um tema que está muito em voga aí no cenário brasileiro, que é a reforma trabalhista. Bom, tudo começou depois que o governo espanhol decidiu fazer uma contra-reforma, né, revogar ali parte importante da reforma trabalhista que eles tinham aprovado lá em 2012, num acordo, né, que envolveu de fato um processo dialogado e tripartite com sindicatos, entidades patronais e também os partidos políticos da coalizão política que é liderado pelo PSOE e também tem o partido Podemos no Ministério do Trabalho. É bom lembrar que a revogação de parte importante dessa reforma, ela foi feita por um mecanismo que aqui no Brasil a gente tem um equivalente chamado medida provisória, lá eles chamam de decreto-rei, decreto-real, não sei bem como é, mas o importante é que ainda tem que passar pelo legislativo para a ratificação final. Em 2020 também a Espanha já tinha dado um bom exemplo, feito um golaço com a regulamentação do vínculo trabalhista entre trabalhadores de aplicativos e as grandes empresas de plataforma. E agora, com essa contra-reforma, eles aprovaram o limite no uso super abusivo de contratações de tipo temporária, reduzindo o tempo de duração desses contratos para ampliar o uso de contratações tradicionais ali por tempo indeterminado. Essa reforma trabalhista na Espanha, ela também acaba com o trabalho intermitente ou trabalho 0 hora, que é a modalidade que eles têm, de trabalho sob demanda lá. E outra coisa interessante é que para tentar diminuir também a terceirização, quando motivada por redução de custo, os trabalhadores que são terceirizados por empresas, eles vão ter que receber, vão ter que ter isonomia salarial, receber o mesmo salário dos trabalhadores diretamente contratados. Mas, enfim, o importante aqui é refletir com base nesse exemplo, mas também em outros que já apareceram em outros momentos, que as promessas das reformas trabalhistas, elas na verdade não se concretizaram, E que parece ser bem demagógico, então, as várias justificativas que foram apregoadas para a aprovação dessas reformas ao redor do mundo, Em geral, usavam slogans tipo gerar mais emprego, reduzir informalidade, modernizar relações trabalhistas, falavam que reforma trabalhista era importante para aumentar a competitividade das economias e várias outras expressões aí de efeito. Em primeiro lugar, como a gente já falou em outros vídeos, mas é bom lembrar, a determinação do nível de emprego de uma economia não está no mercado de trabalho, portanto, não está na legislação laboral. Isso está expresso teoricamente lá no Keynes, para quem tiver interesse em ler, nos primeiros capítulos da Teoria Geral do Juro, do Emprego e da Moeda, mas também está bastante documentado em evidências empíricas, como numa pesquisa que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que não é comunista, não é bolivariana nem nada, fez recentemente com 111 países que fizeram reformas trabalhistas. Bom, essa pesquisa constatou que a correlação entre medidas de flexibilização e geração de postos de trabalho tem uma correlação praticamente nula. Mas também é só olhar para o caso do Brasil, para quem não quiser ir tão longe, para ver como essa correlação é frágil. Porque, veja, no início dos anos 2000, a gente tinha uma taxa de desemprego, na verdade, muito maior do que terminou o ano de 2014, que era muito menor, por sua vez, do que a taxa de desemprego de 2016, que era praticamente o dobro. E não houve, nesse período, nenhuma alteração substantiva na legislação trabalhista. Porque o empregador, ele não contrata alguém porque ficou mais barato, ou principalmente por isso, de uma hora para outra contratar gente. Ele só amplia o investimento dele, contrata mais pessoas,
se ele tem expectativa, né, de que aquilo que ele produz vai ser vendido, né? E o que dita essa expectativa é o ritmo da atividade econômica e não o nível da regulação do trabalho. Outros argumentos também me dão vontade de rir, assim, tipo o de que a reforma trabalhista vai reduzir a informalidade, porque hoje é muito caro contratar um trabalhador CLT, então, como é muito caro, isso acaba estimulando a contratação de trabalhadores por fora da legislação trabalhista. Logo, se você reduz um pouco os direitos, e aí vem a frase do Bolsonaro lá, optar entre direitos e empregos, então se você reduz um pouco os direitos, você na verdade está estimulando um processo de que o trabalhador informal se torne um trabalhador formalizado pelo seu patrão, porque caiu o custo da formalização. Acontece que isso não aconteceu, né? Se você olhar inclusive os dados, a informalidade vinha caindo no Brasil com a legislação, né, CLTista. E volta a subir, pasmem, justamente após a aprovação da reforma. E quando a galera fala em modernizar as relações trabalhistas, eu também quase caio da cadeira, assim, porque este tipo de trabalho, né, sem vínculo e quase sem direito, não tem nada de moderno, na verdade tem muito de atrasado, né? E se a modernização dos países se devesse a relações de trabalho mais flexíveis, então a gente poderia supor que Bangladesh é muito moderno e que, sei lá, países como a França, a Alemanha são antros de atraso, né? Claro que as legislações trabalhistas precisam de aprimoramento, principalmente quando se modifica, né, a estrutura produtiva de um país, mas isso não pode justificar processos de desmonte de direitos que fazem entrar de contrabando essa ideia de que modernizar significa trabalho, na verdade, mais precário. Sabe o que moderniza de fato, né, um país, a estrutura produtiva de um país? Investimento. E principalmente o que faz um país ser moderno do ponto de vista produtivo não é precarizar a mão de obra, mas é investir em ciência, tecnologia, em máquinas, equipamentos, em educação também, né, que ajuda na modernização da estrutura produtiva. E aí, aquele outro papo também de aumentar a competitividade, ele também não faz muito sentido, porque competitividade está ligado basicamente a trocas internacionais, né? Quanto um país consegue exportar do seu produto e ser atrativo. Só que, em primeiro lugar, tem países super competitivos que pagam salários bastante elevados, porque competitividade, né, em alguma medida se dá por qualidade do produto e não só porque ele é barato. Em segundo lugar, acontece que essa reforma ela não atinge o setor agroexportador, por exemplo, né, que é o grosso de onde provém as nossas exportações e que, diga-se de passagem, mal emprega a gente porque é muito intensivo em capital. Mas ele acaba se consolidando mais nos serviços e no comércio, que é basicamente onde está o grosso da mão de obra brasileira. Só que esses serviços não exportam, portanto eles não têm competição, portanto esse argumento é basicamente nulo no Brasil. Mas voltando ao tema da pauta, a reforma trabalhista fez ressuscitar até o Michel Temer. E aí, ele escreveu esse artigo que vocês estão vendo aqui na tela, porque ele ficou muito preocupado, coitado, com a fala do Lula, que foi seguida, felizmente, de várias manifestações de dirigentes do PT, de que se houver, né, um terceiro governo Lula, e tomara que haja, a reforma trabalhista é um dos pontos, né, que vai ser revisto e talvez até suspenso. Bom, o texto do Temer ele é recheado de absurdos. Primeiro porque ele nega que a reforma trabalhista tenha infringido qualquer direito dos trabalhadores. E aí, cara, ou ele tá com amnésia ou ele tá sendo muito mentiroso. E aí, se for a primeira opção, a gente pode ajudar ele aqui elencando alguns direitos que foram perdidos ou infringidos. Em primeiro lugar, a reforma trabalhista ela infringe um direito básico, que é o direito do trabalhador, né, que trabalha sob formas de subordinação, ter reconhecido o seu vínculo de trabalho. Então, é o direito, né, daquele trabalhador que, por exemplo, vamos pegar aqui a figura do engenheiro, né, vai todo dia na empresa, entra no horário tal, sai no horário tal, só trabalha para aquela empresa, faz coisas a partir da supervisão, né, de um responsável, tem um responsável que manda. Esse cara, por exemplo, pode não ter hoje vínculo trabalhista com a empresa, ou seja, a reforma ela passou a permitir que o trabalhador, né, tenha, em vários casos, subordinação real e, ao mesmo tempo, não tenha vínculo de trabalho jurídico, né, uma subordinação, um vínculo jurídico.
Isso é muito diferente, é bom fazer esse adendo, do que significa MEI e PJ, né? Eu já vi gente fazendo confusão. Inclusive o MEI, ele foi criado no governo Lula e é uma medida importante, porque ele permitiu que vários trabalhadores, estes sim, que prestam serviços, né, que não são subordinados a alguém, tipo um cabeleireiro, manicure, tem vários clientes que antes era autônomo e completamente desprotegido, agora pode ser, né, em alguma medida formal, pelo menos do ponto de vista de recolher para o INSS e ter cobertura assistencial e previdenciária. Só que a reforma trabalhista, ela passou a permitir que essa pessoa, né, ou que aquela pessoa que a gente fez referência, ao engenheiro, que é assalariada, não uma prestadora de serviços, né, que ao invés de continuar sobre um regime seletista, agora seja pago por uma MEI ou por uma PJ. Sabe que outro direito essa reforma também infere? Talvez aqui o Temer nem tenha capacidade de abstração suficiente para entender, mas é o direito previdenciário. É por causa da precarização das relações de trabalho, do desemprego e depois potencializado com a reforma trabalhista, essa perda de vínculo seletista, que a Previdência passou a ter maiores déficits ali na comparação entre o que entra e o que sai só da contribuição patronal e do trabalhador, que excluindo o Estado. Portanto, reduzir o número de vínculos formais, aumentar a informalidade, o desemprego, também faz com que nos tire um direito fundamental, que é o direito de não ter, né, que trabalhar até a gente morrer. Mas tem muito mais, né? A reforma trabalhista também reduziu a multa do FGTS para trabalhador aposentado. Ela instituiu aquela modalidade de trabalho intermitente, em que as horas de trabalho são só ali as horas efetivas de produção, né, e que não está garantido que a pessoa receba um mínimo, o salário mínimo mensal, depende das horas que ela é chamada. A reforma trabalhista retirou o direito da gratuidade da Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista permite uma coisa muito importante, que é que o negociado passe a valer mais do que é legislado, né? Vou dar um exemplo. Se uma categoria com uma atividade sindical muito fraca for muito coagida, ela pode negociar direitos mais desfavoráveis ao trabalhador do que aquele que está na lei, porque o negociado passa a valer mais do que está legislado. A reforma trabalhista ela acabou também com a necessidade de homologar a rescisão contratual no sindicato, que era um direito importante que o trabalhador tinha de acessar um advogado do sindicato, que ajudava a ver se estava tudo certo para ele assinar a rescisão. E a gente poderia também listar mais vários exemplos aqui, mas eu acho que já está de bom tamanho. Mas isso não é tudo, né? Para coroar o artigo do Temer, ele ainda termina com essa pérola. Ele fala: reforma trabalhista assegurou direitos, embora aqui ele não consiga citar nenhum, gerou empregos e propiciou a segurança jurídica. Aí, para exemplificar o quanto houve de geração de emprego, e me espanta que ele não tenha nem vergonha de falar, ele fala ali num saldo de menos de 600 mil postos de trabalho. Vocês têm ideia do que é 600 mil pessoas empregadas? É tipo 3 ou 4 bairros da cidade de São Paulo. Quer dizer, é nada perto de um problema, né, do Brasil inteiro, pensando que aqui a gente tem um desemprego na casa de bilhões. E também, né, para continuar nas pérolas, teve essa aqui que é bom lembrar para que ela nunca morra. A promessa que sustentou a reforma trabalhista era de gerar milhões de empregos. O Meirelles chegou a falar em 6 milhões, então é sempre bom deixar registrado. A lei do Temer, um dos bastiões da direita brasileira, e os nossos amigos do podcast Medo e Delírio em Brasília categorizaram como... O jornal Estadão colocou ali as suas garras para fora e lançou um editorial num tom bastante raivoso e para, né, não dizer mais ameaçador ou chantagista, e chegou a proferir essa outra pérola aqui, concurso de pérola. E aí eu queria dizer que, em primeiro lugar, eles podem até não concordar, mas dizer que o PT não tem apresentado caminhos para o desenvolvimento econômico e social é um pouco desconsiderar a produção que eles têm feito e negligenciar que quem não apresenta proposta para o desenvolvimento, principalmente social, na verdade é o candidato deles, sim, aquele juiz lá. E eles falam em acertar ali as relações de trabalho, né, acertar corretamente. Eu não sei muito o que eles querem dizer com isso. A única coisa que eu sei é o que aconteceu de fato pós-reforma trabalhista, que foi
o fato de que pela primeira vez o número de trabalhadores informais superou o número de trabalhadores formais. Se isso é regular acertadamente, eu acho que eu preferia neste caso estar errando. Aliás, o próprio Estadão, noticiou uns meses atrás que a reforma trabalhista, além de não ter tido os efeitos práticos, ainda teve ligado ao avanço de da uberização e da precarização do trabalho. Onde está a autocrítica do Estadão? Bom, por fim, a reflexão final, então, que esse debate sobre a reforma trabalhista gera, que eu queria trazer para vocês, é que o conflito distributivo, que envolve o poder de negociação salarial dos trabalhadores, ele é um dos principais elementos do conflito de classe. A reforma trabalhista ela veio no bojo ali do golpe contra Dilma, é bom lembrar, num período em que a economia brasileira estava apresentando uma trajetória em que os salários médios estavam se elevando, inclusive acima da produtividade do trabalho e comprimindo as margens de lucro dos empresários. Só que os empresários não querem perder lucro, então eles se organizaram politicamente como classe. Essa é a única coisa, já dizia o Kalecki, que eles podiam fazer como classe, que é fazer pressão política, já que os capitalistas não podem investir como classe, nem fazer greve de investimento como classe, porque do contrário eles iriam sucumbir à concorrência intercapitalista. Então, nesse sentido, a reforma trabalhista e a própria política econômica recessiva que veio no bojo desse processo é uma forma de manifestação da ação política do empresariado brasileiro que tinha dois objetivos muito claros. O primeiro, reduzir os custos trabalhistas para aumentar a mais-valia e a parte que é apropriada via lucro e aumentar o desemprego. Porque quando o desemprego está baixo, em primeiro lugar, os salários eles tendem a subir pela lei da oferta e da procura. E porque também, quando o desemprego está baixo, os trabalhadores em geral ficam mais encorajados a se engajar no movimento sindical e a fazer mais ação política, visando melhores reajustes salariais, mais direitos trabalhistas. Não é à toa, inclusive, que o maior número de greves desse período recente foi justamente no ano de 2012, um ano em que o desemprego era baixo. E essas greves de 2012, elas, em geral, não eram defensivas, não era por pagamento de salário atrasado ou coisa assim, mas greves ofensivas, para conquistar direito. E patrão não gosta, claro, de trabalhador abusado, querendo muito mais e não ficar ali agradecendo o seu emprego e muito menos baderneiro da CUT, exigindo ali melhores condições trabalhistas. Então, os slogans da reforma trabalhista, em grande medida, eles são a aparência do discurso político-econômico, mas a essência aqui é luta de classes pura, a barganha dos capitalistas para conseguir melhores condições de exploração. Acontece que aqui se encontra também um elemento que é o que o Marx já chamava de paradoxo da composição, que é o que é bom para um capitalista individualmente, aí leia-se, reduzir o custo unitário da força de trabalho para aumentar a sua margem de lucro, pode não ser bom, ou em geral não é bom, para o capitalista enquanto classe, porque se todos eles fazem isso ao mesmo tempo, a verdade é que eles podem aumentar a sua taxa de lucro, mas podem diminuir a massa total de lucro, porque eles vão dirimindo o próprio mercado consumidor. E isso vai trazendo elementos também importantes para a própria realização do valor, que vai exigindo, por sua vez, novas rodadas de superexploração para tentar manter a sua taxa de lucro e vai gerando condições de criação de um cenário de ou a gente avança para a barbárie ou a gente consegue canalizar isso e tentar criar as condições para uma revolta. A gente prefere acreditar e construir a segunda e o nosso canal é parte desse processo. É isso, então, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!